Demonstração do resultado do exercício é o capítulo 6 do livro Contabilidade Empresarial. É um dos capítulos mais importantes porque mede a eficiência de um negócio, se a empresa é bem-sucedida ou não. Demonstração do resultado do exercício começa com receita bruta, o total de vendas que uma empresa tem, e nessas vendas, evidentemente, estão inclusos os impostos sobre vendas, por exemplo, né? No caso, ICMS, IPI e assim por diante. Então, a primeira coisa que a empresa faz, ela subtrai da receita bruta esses impostos embutidos e outros itens, como devolução, desconto comercial, para chegar à receita líquida. O que é a receita líquida? É a receita real, a venda real que uma empresa tem se ela não tivesse impostos, não tivesse devolução. Depois disso, nós vamos ter a subtração dos custos e despesas. Qual a diferença entre deduções que nós fizemos de receita bruta para receita líquida, depois custo, depois despesas? Normalmente as deduções, impostos sobre vendas, por exemplo, não representam um sacrifício para a empresa. A empresa é um veículo de arrecadação. Ela toma do consumidor e leva para o governo. Então isso não dói para a empresa, não é sacrifício. Então nós chamamos de deduções. Custos e despesas são sacrifícios. Custos normalmente está relacionado, por exemplo, numa indústria, aos gastos de fábrica, matéria-prima, mão de obra, os custos indiretos. E despesas está relacionado mais com a manutenção da empresa, com escritórios, com vendas, com os encargos financeiros. É muito importante essa divisão de custos e despesas. Por exemplo, nessa situação que nós colocamos, essa empresa tem um lucro bruto de 5.600 no ano X5 e de 8.000 no ano X6. Então, se a gente for observar, se nós dividirmos o lucro bruto, ou seja, o primeiro lucro apurado, 5.600 por 10.000, nós temos uma margem bruta de 56%. Se nós fôssemos dividir o 8.000 no ano X6 por 15.000, nós teríamos uma margem bruta de 53%. Então, a margem caiu de 56% para 53%. Como que eu posso, como um gestor, usando a contabilidade como instrumento de decisão, estar trabalhando no sentido decisorial? Bom, a margem de lucro caiu. Por que caiu? Nós vamos observar porque o custo subiu normalmente acima de vendas. As vendas subiram 50%, os custos subiram bem mais. Então, o fato de a gente separar custo de despesas permite esse tipo de análise. Por exemplo, se nós olharmos para o segundo lucro, que é o lucro operacional, nós vamos observar que o lucro operacional caiu de 2.000 para 1.500. Por que ele caiu de 2.000 para 1.500? Porque nós tivemos algumas despesas com um acréscimo muito elevado. Por exemplo, as despesas administrativas cresceram de 1.200 para 3.000, ou seja, quase 3 vezes, enquanto as vendas cresceram só 50%, de 10.000 para 15.000. As despesas administrativas cresceram de 1.000 para 2.000, cresceram 100%. Então, observe que o lucro operacional caiu porque nós tivemos algumas despesas que foram totalmente descontroladas no seu crescimento. Então, isso permite a gente estar tomando decisão. É interessante que o lucro antes do imposto de renda, ele volta a subir, ele volta a melhorar. Ele vai de 2.500 para 3.800. Por quê? Porque aí acontece um fenômeno interessante. É aquilo que nós chamamos de despesas não operacionais, ou receitas não operacionais. São aquelas despesas ou receitas anormais, extraordinárias, que não são recorrentes. Nesse caso, nós tivemos um aumento de receita não operacional de 500 para 2.300. Muito alto isso, porque não faz parte da parte operacional, do ramo de negócio. Por exemplo, se a empresa vende um imobilizado, vende um terreno que ela tem, então ela tem um lucro nesse sentido, a gente chama de não operacional. Então ela voltou a crescer o seu lucro. Mas de que maneira? Através de instrumentos que não são os ideais, que não é a atividade operacional comum. Por exemplo, se eu estiver mal na minha situação financeira, eu vendo meu carro, lógico que eu vou melhorar a minha situação financeira, mas não tem mérito nenhum fazendo isso. Então a gente tem que ponderar na hora de analisar. Aí nós temos o imposto de renda,
juntamente com a contribuição social, e nós temos depois o lucro depois do imposto de renda. E, por fim, nós temos as participações dos empregados e dos administradores, e que são normalmente, segundo a Constituição brasileira, segundo a nossa legislação, obrigatórias a empresa da participação para os empregados, pelo menos. E, por fim, nós temos o lucro líquido, que é o lucro final. Esse é o lucro econômico, é o lucro em que nós apuramos se a empresa foi bem sucedida ou mal sucedida. Nesse caso, se a empresa foi bem sucedida, ela fechou de um lucro líquido de 1.700 para 2.550, porém, pondere-se que grande parte desse lucro é resultado de receita não operacional, que não tem nada a ver com o dia a dia, com o negócio da empresa.